A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E hoje estaremos estudando a nossa lição de número 4. Lembrando que estamos estudando sobre o tema Salmos, livro de Salmos. E essa lição de hoje nós vamos estudar o tema Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Salmo de número 25. E neste salmo nós vamos ver que Davi expressa um pedido de socorro e uma súplica de perdão. Mas também Davi ele manifesta um desejo de conhecer os seus caminhos e viver de acordo com a vontade do Senhor. Nesta lição também nós vamos ver que o Salmo 25 ele é um salmo acróstico. Estudamos isso na lição anterior e nessa lição nós temos um exemplo de um salmo acróstico. Vamos ver também nesta lição, dentre outras coisas que iremos aprender nessa lição, nós vamos ver a atitude que Davi expressa, e esta atitude em dois aspectos, o aspecto da oração e meditação. Vamos ver aí a importância da oração e meditação na sua palavra. Outra coisa também que nós vamos abordar nesta lição são os atributos comunicáveis do Senhor. E o que a lição também vai retratar, que vai nos fazer refletir, é o tipo de relacionamento. Vamos falar sobre relacionamento. E vem-nos uma pergunta: qual o tipo de relacionamento que eu tenho tido com Deus? E olha, meu amigo, minha irmã, meu irmão, este tipo de relacionamento que nós temos com o nosso Deus vai refletir, vai determinar o tipo de relacionamento que eu tenho no âmbito familiar, no âmbito social e no âmbito da igreja. Na família, nós vemos que o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus vai influenciar no relacionamento esposo, esposa, pais, filhos, filhos com os pais. No âmbito social, ou no trabalho, ou mesmo na escola, na faculdade, também o relacionamento com o Senhor vai determinar que tipo de relacionamento que nós temos com os nossos colegas, tanto de trabalho quanto de escola. E na igreja também vai determinar o tipo de compromisso que eu tenho na igreja. Se eu não tiver relacionamento com Deus, eu vou ser uma pessoa totalmente descompromissada com a obra de Deus. Eu quero deixar, para finalizar a minha parte, 2 versículos bíblicos que encontra-se lá em Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6, eu quero ler primeiro o versículo 6, que o Senhor nos diz algo. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6,6. E o Oséias 6,3, que nós bem conhecemos também, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Conhecer e prosseguir neste conhecimento. Esse é a nossa missão. Nós temos que ter este desejo, sentir essa necessidade de conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Que tenhamos uma excelente aula no nome do Senhor Jesus. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine nesta lição, neste aprendizado de hoje. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por aqui estarmos para meditarmos, estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos, nos ilumine pelo Teu Santo Espírito para que possamos ter o conhecimento pleno da Tua Palavra. Obrigado, meu Senhor, por tudo te louvamos.
agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenhamos uma excelente aula em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. Agradecemos a Deus por mais esse dia em que estamos juntos, nessa escola bíblica dominical, para aprendermos com Ele, meditando na Sua palavra. Faze-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Salmo 25, 4 é o texto áureo dessa lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Na introdução, a revista nos traz o seguinte texto. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então, nesta lição, meditaremos sobre esse Salmo 25, que nos leva a pensar sobre perdão, orientação e proteção. Também nos instrui a conhecer os caminhos do Senhor, bem como a sermos dirigidos por Ele, enquanto trilhamos por esses caminhos. Viver conforme a reta doutrina, segundo a medida de Cristo e não de acordo com o mundo, deveria ser o ideal de todo cristão. Esta lição nos convida a procedermos assim e nos presta esclarecimentos básicos de como conquistar esse ideal. Lógico que a discussão desse assunto não começou no livro dos Salmos. Veja esse importante diálogo de Moisés com Deus em Êxodo 33, 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças conhecer o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Perceba a profundidade desse pedido de Moisés. Esse pedido foi feito há quantos milhares de anos atrás? Será que conseguimos considerar a atualidade dessa mesma petição? Então vejamos o tópico 1, um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmo 25 é um acróstico. Já explicamos o que é um acróstico na lição de número 1. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. Há dois aspectos importantes neste salmo. Primeiro, a oração, quando o salmista apresenta a Deus as suas súplicas, e a meditação, quando ele toma consciência dos atributos de Deus e passa a refletir sobre eles. Essa oração de Davi é uma oração pessoal, mas a fervorosa petição está alternada com uma sóbria meditação, nos ensinando que tanto uma quanto a outra caracteriza a alma que espera no Senhor, que tanto ora como medita na sua palavra. É um alfabeto inteiro de súplicas, 22 versículos correspondendo às 22 letras do alfabeto hebraico, o que não fica muito claro para nós quando o lemos em nossa língua, porque a tradução faz com que as palavras em nosso idioma não comecem com as mesmas letras sequenciais do alfabeto hebraico. Segundo escreveu Spurgeon, Davi é retratado neste salmo como uma miniatura fiel. Sua confiança santa, seus muitos conflitos, sua grande transgressão, seu arrependimento amargo e suas aflições profundas estão presentes aqui, para que enxerguemos o próprio coração do homem segundo o coração de Deus. Sem vida de oração, não há relacionamento nem intimidade com Deus. Sem a meditação nas Escrituras, não há conhecimento possível a respeito do Deus que nós servimos. Um e o outro precisam coexistir em harmonia. Isso é o que será discutido no item 1.1, oração de Davi. Interessante observarmos que o Salmo registra
a oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Assim escreveu o comentarista da lição. Mas vejamos o versículo 1 do Salmo 25. Senhor, a ti levanto a minha alma. Em oração, Davi se desmancha diante do Senhor, buscando perdão, buscando orientação e buscando proteção. O modo como ele se expressa é de tal forma genérico que parece encaixar perfeitamente com a situação de vida de inúmeras pessoas, muito particularmente aquelas que estão se sentindo sozinhas e abandonadas. Davi entendeu o que nós precisamos entender também em relação à oração. Ela é o melhor remédio contra todo o mal que nos acomete. Ela é o bálsamo que precisamos em toda e qualquer circunstância de nossa vida. E ela ainda nos proporciona acesso ao trono de Deus. Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Há muitos que oram diante da igreja, mas não oram diante do Senhor. Há aqueles que até mudam a entonação da voz para poder dirigir uma oração pública, ou demonstram prazer em mostrar os seus joelhos calejados de orar, ou ainda utilizam a oração para atender a propósitos egoístas, escondidos sobre uma falsa espiritualidade. Muito particularmente em nossos dias. Há aqueles que até fazem pose enquanto estão orando, porque sabem que estão sendo fotografados. Uma voz melancólica, chorosa e que parece mais teatral do que espontânea, longe de evidenciar um perfil piedoso, revela a perspectiva enganosa de alguns em relação a Deus. Não são a mera aparência, ou a posição física, ou a tonalidade, o timbre de voz, ou as palavras, ou as expressões faciais que levam uma oração a ser aceitável diante do Senhor, mas é a disposição do coração, são as intenções, são as motivações com as quais nos dirigimos a Ele. Orações na Bíblia são comparadas ao incenso, que lentamente se queima, produzindo um odor muito característico. Ele simboliza a oração que chega até o Senhor como um cheiro suave. O salmista, no Salmo 41, verso 2, entende e expressa a esse respeito, dizendo: suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O comentarista explica também que a meditação de Davi ocorria quando ele, percebendo os atributos de Deus, passa a refletir sobre eles. O Senhor é um ser único, pessoal, moral e infinito em todos os seus atributos. Pensar nesses atributos aumenta a nossa capacidade de entendimento do ser de Deus. Atributos divinos são as perfeições do Todo-Poderoso reveladas nas Escrituras e conhecidas em função da revelação dele com o homem nas diversas obras. Os atributos são classificados geralmente em dois grupos principais: os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos exclusivos de Deus, só Deus tem, e que seriam perfeição, espiritualidade, infinitude, eternidade,
imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência. Os seus atributos comunicáveis seriam aquelas qualidades de Deus que ele partilha conosco, ainda que em um grau infinitamente inferior ao que é encontrado nele próprio. São atributos comunicáveis. A santidade. Deus é santo por excelência, mas nós também devemos ser santos se quisermos ver o Senhor. A verdade, a fidelidade, o amor, a bondade, a justiça, a sabedoria, tudo isso são atributos de Deus que Ele partilha conosco e que nós também precisamos desenvolver. Pense nisso. Ore sem cessar. Que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Mas não deixe de meditar sobre quem é o nosso Deus. Não deixe de pensar na grandeza do nosso Deus, porque é esse exercício conjunto de oração e meditação que nos fará mais sensíveis a Ele. 1.2. Não me deixe confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi sofreu duras oposições à sua pessoa e ao seu modo de pensar. Davi não só enfrentou oposições de inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também as da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Isso é o que o comentarista nos escreveu. Agora pensemos. Salmo 25, 2 e 3. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo 25, 20. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porque eu confio em ti. Quantos opositores Davi teve que enfrentar ao longo da sua vida? E o que devemos fazer quando estivermos vivendo situações similares? Um passeio rápido pelos Salmos de Davi vai nos dar uma ideia bem abrangente do quanto Davi estava disposto a cumprir a vontade de Deus, atender ao seu chamado, ainda que muitas batalhas se apresentassem diante dele. E ele sabia que elas viriam de todos os lados. No Salmo 27, do versículo 8 ao versículo 11, que é um salmo de Davi, ele diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Aprender o caminho do Senhor e escolher andar pela vereda direita, que é o que precisamos para vencer todo e qualquer inimigo, é o procedimento esperado daquele que não quer ser confundido. Nesses enfrentamentos, nessa luta constante que se arma contra nós, muitas vezes nós somos chamados a ter uma posição diferenciada. E quando assumimos uma posição bíblica diante de tudo que nos apresentar, certamente a confusão não será nossa, a vergonha não será nossa. Davi afirma: alguém ficará confundido e envergonhado com toda essa situação, mas não serei eu.
Muitos salmos de Davi vão versar sobre essa questão. Eu vou citar apenas o 35, verso 4 e o verso 26. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim atentam para o mal. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Saiba disso, creia nisso. Mas também Davi vai adiante e clama a Deus pelo perdão dos seus pecados. O 1.3 vai nos explicar a esse respeito. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias já foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequências nefastas aos filhos. Vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó por causa da mentira. Após o pedido inicial por proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica o seu perdão. Salmo 25, 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Ao escrever esse salmo, Davi já tinha passado pela experiência nefasta do pecado em sua baixeza mais vil. E sabia que a única forma de superar e seguir adiante era obter o perdão de Deus e refazer a sua vida de acordo com o perdão recebido, lutando para não cometer os mesmos erros de novo. Ele sabia também que os seus erros seriam lenhas para a fogueira dos seus inimigos e o quanto os opositores podem ser cruéis. Então, precisava contar mais uma vez com a misericórdia e a benignidade do Senhor para não ser destruído nem em sua própria mente, nem por seus inimigos. O verso 4, 5 e 6 deste salmo são a tônica desta lição. É pelo conhecimento dos caminhos do Senhor que saberemos desvencilhar dos nossos inimigos, e é por andar nas veredas do Senhor que seremos alcançados por suas misericórdias e benignidade. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu tenho esperado todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Salmo 25, 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Salmo 25, 18, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Um versículo de Provérbios chama muito minha atenção quando o assunto é o perdão adquirido em Deus pelas iniquidades cometidas. Provérbios 16, 6, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Veja que Davi apelou para a misericórdia divina e nós fazemos bem em apelar também. Somente por ela é que não somos consumidos, mas misericórdia e verdade andam juntos. Apenas quando a verdade prevalece, a misericórdia pode agir. Sem confissão, não há remissão. E sem remissão, o inimigo das nossas almas continua livre
para engendrar contra nós um processo de perseguição espiritual. Ou seja, enquanto não confessamos e deixamos, vamos voltando aos mesmos delitos, praticando os mesmos pecados, vezes sem conta, até que nos defrontemos com o juiz de toda a terra, do qual ninguém escapará. Podemos esconder as nossas iniquidades nos recônditos mais profundos da nossa alma, em compartimentos que ninguém tem acesso, e ali podem permanecer por anos sem que ninguém saiba, enganando pessoas com aparência de santos. Mas Deus sabe, e Deus vê, e uma vida assim jamais prosperará. Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade dos meus pecados. Deus ama e perdoa sem limites. Todavia, se faz necessário lembrarmos que Deus não brinca de ser Deus e nós também não devemos brincar de ser crentes. Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Em seu Filho Jesus Cristo. É bom lembrar que a Bíblia tem muitos textos e muitas passagens que são canções, e às vezes não paramos para pensar dessa forma. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 é uma canção, é chamada a canção da criação. E se lermos pensando em música, a gente observa que ali há uma canção. E esta canção de Gênesis capítulo 1, ela foi cantada de geração para geração, até chegar o momento que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas ela foi cantada e contada para as pessoas, para as gerações subsequentes, para que não esquecesse que foi Deus que criou todas as coisas. Por exemplo, João capítulo 1 é um eco do Gênesis capítulo 1. João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. E João capítulo 1 também é uma canção, de maneiras que nós temos muitas canções nas Escrituras. O Isaías, por exemplo, tem muitos capítulos do livro de Isaías que são muito poéticos, os cânticos a respeito do Messias. Então a Bíblia contém muita música, muitos textos. Os estudiosos chegam a afirmar que entre 25% ou 30% da Bíblia é música. E nós estamos tendo o privilégio de estudar o livro de Salmos, 150 salmos no centro da Bíblia. E no centro da Bíblia está o Salmo 118, versículo 8, que é o centro realmente das Escrituras. E hoje estamos estudando o Salmo 25, que é um salmo acróstico. O que nós estamos falando é que nós estamos estudando as letras de uma canção. E ali o salmista Davi, ele quer conhecer a vontade de Deus, quer conhecer os caminhos de Deus, e além disso, ele quer ter mais intimidade com Deus. Os salmos, eles identificam muito com as pessoas, com os servos de Deus, porque os salmos são verdadeiros diálogos com Deus. A pessoa colocando diante de Deus um louvor, uma adoração, um pedido, um clamor. Os salmos identificam muito conosco. Às vezes nós lemos o Salmo 23, parece que o Salmo 23 foi escrito hoje de manhã, de tão próximo da nossa realidade. E por falar em salmo acróstico, nós estamos agora vendo um acróstico das notas musicais. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, do mundo te tirei. Ré, remi-te por amor. Mi, misericórdia tive de ti. Fá, farei de ti uma grande obra. Sol, sol da justiça sou para ti. Lá na glória eu te verei, se fores fiel até o fim.
Aí está um pequeno acróstico, já que o Salmo 25 é um acróstico. Isso nós vemos no tópico 1. Acróstico é exatamente quando há um arranjo de uma maneira sequencial para ser observada. E os salmos acrósticos da linguagem hebraica, normalmente é com o alfabeto hebraico. O Salmo 25 é uma oração de louvor, e o salmista faz uma elevação da alma. Ele quer chegar mais perto de Deus, ele quer distanciar de tudo que é material e levar a sua alma a conviver mais perto, mais intimamente. E muitas vezes nós usamos essa palavra até na igreja. Alguém vai nos elevar em oração, vamos desprender e agora ligar a nossa mente, espírito com os céus, sentir que estamos sendo elevados na presença do Senhor. O Salmo 25 é um salmo de louvor e elevação da minha alma, vivendo a vida pelo caminho do Senhor. Esse é o propósito inicial de Deus para nós, que nós vivamos uma vida pelo caminho do Senhor. E o Davi foi um salmista que queria saber qual é o caminho do Senhor. E uma vez descoberto o caminho, ele quer viver neste caminho intimamente com Deus. Ponto 2. O desejo e o reconhecimento do salmista. O Davi declara, Salmo 25, versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos. Isso é o clamor de alguém que quer encontrar o caminho de Deus. Esse é o clamor de uma alma sedenta de aproximar e beber da fonte da água viva, conhecer os caminhos de Deus. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, que é reforçado em Salmo 25 e 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Está voltado para Deus, porque quer conhecer a Deus, quer conhecer a vontade de Deus, quer conhecer os caminhos de Deus e que quer viver intimamente com Deus. O certo e o errado. Quando ele pede para Deus para descobrir os caminhos de Deus, buscando, Senhor, mostra-me os teus caminhos, na verdade ele quer discernir entre o certo e o errado. Salmo 25, 15 diz assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. É impressionante a consciência de Davi. Sabia a fragilidade e a limitação em discernir o que é bom ou mal. Davi, apesar de ser um guerreiro, um rei, o maior rei de Israel, e ele precisava de uma ajuda de Deus, porque ele sabia que no assunto de buscar os caminhos de Deus, ele via a fragilidade do ser humano, ele sabia a fragilidade e a limitação. Então ele invoca ao Senhor no Salmo 25, mostra-me os teus caminhos, faz-me conhecer as tuas veredas. E portanto, ele coloca-se numa posição de dependente de Deus. Davi sentia-se dependente de Deus para acertar a vontade de Deus, para andar nos caminhos de Deus. Da mesma forma, hoje nós buscamos ao Senhor, porque nós queremos estar no caminho do Senhor, e não só no caminho do Senhor, mas junto com o Senhor, no tempo do Senhor, na hora do Senhor. Ele nos leva, nos conduz, aleluia, às águas tranquilas, e nós sentimos que Ele está dirigindo os nossos passos. A soberania de Deus e a limitação humana. Olha o que diz Isaías 45, 9. Ai daquele que, sendo apenas um vaso de barro, se atreve a discutir com o Criador. Porventura a argila vai dizer ao oleiro: que é que estás fazendo? Por que me fizeste assim? Davi reconhece a fragilidade humana, comparando com barro, e Deus, o oleiro. E Deus, o oleiro, tem todo o poder para com o barro e fazer como Ele bem quer. O vaso reconhece a sua fragilidade, Isaías 45, 9. O vaso entrega a sua vida na mão do oleiro. O vaso busca ser um vaso de honra. O vaso é escolhido por Deus. O vaso é usado por Deus.
O vaso possui dentro de si um grande tesouro, a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha que interessante. Temos, porém, este tesouro, a palavra de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sempre a glória é de Deus. O ouro, o tesouro, a palavra de Deus está conosco, vasos de barro. Para quê? Para que a excelência seja sempre de Deus. E nós reconheçamos que a palavra é dele, proveniente dele, para orientar o seu povo aqui na face da terra. Israel usava-se muito os vasos de barro para guardar as escrituras, como está aí na nossa figura. As escrituras eram guardadas em vasos de barros, eram feitos propriamente para guardar as escrituras. Quando a palavra de Deus nos diz que esse tesouro, que são as escrituras, estão em vasos de barro, está comparando o ser humano frágil, mas que tem dentro dele a palavra poderosa do Senhor. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, procuramos entender os caminhos do Senhor, e assim a graça de Deus envolve a nossa vida, a ponto de o fraco dizer: eu estou forte. Mas toda fortaleza, toda direção vem do Senhor. Sou dependente de Deus. Se fôssemos resumir o que o salmista queria dizer no Salmo 25, sou um dependente de Deus. Eu dependo de Deus para escolher os meus caminhos, e eu dependo de Deus para ter intimidade com Ele através da revelação que Ele vai nos dando cotidianamente. Ensina-me as tuas veredas, Salmo 25 e 4. Caminho dá a ideia de um caminho mais largo. Veredas é sinônimo de caminho, mas quer dizer um caminho mais estreito. E o salmista usa os dois porque os salmos hebraicos normalmente é assim, tem o paralelismo de usar palavras sinônimas. Veredas refere mais diretamente caminhos mais estreitos. E quantas vezes o cristão não passa por caminhos estreitos? Mas nesses caminhos estreitos precisamos de ter o ensinamento do Senhor. Uma importante lição para nós: em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, despertemos para dar valor e prioridade em conhecer os caminhos do Senhor. Onde são os caminhos do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Qual a direção do Senhor para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor? Qual é o plano do Senhor? Isto é, buscar os caminhos do Senhor, buscar e andar nos caminhos do Senhor. Despertemos nós também para orar, meditar na palavra de Deus e andar em espírito. Quando oro, falo com Deus. Quando medito na palavra, Deus fala comigo. Então acontece um diálogo, o salmista clamando e Deus respondendo, falando a sua alma. Num momento em que nós vivemos, que é uma busca constante de valores materiais, é interessante que nós sejamos como o salmista, aqueles que procuram pelos caminhos do Senhor, porque eles são eternos. A Bíblia diz em Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino de Deus. Olha que coisa interessante a respeito da oração. Orar antes de fazer é dependência de Deus. Orar depois de fazer é gratidão a Deus. Orar sempre é comunhão com Deus. Mais uma vez, orar antes de fazer é dependência de Deus.
Orar depois de fazer é gratidão a Deus. E orar sempre é comunhão com Deus. Não faça de Deus uma de suas opções. Ele é a sua prioridade. Deus não é uma opção a mais. Deus é a prioridade do ser humano. 2.1. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa assim: guia-me na tua verdade e ensina-me. De repente Davi se aproxima de Deus e quer aprender a verdade, quer aprender o caminho de Deus, e se coloca dependente de Deus para aprender sobre os caminhos do Senhor. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos: verdade pode significar certeza, pode significar confiabilidade, pode significar fidelidade. João 8,32, Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele mesmo disse em outro versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse também que a Bíblia é a verdade. Em João 17 ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade. E quando conhecemos a verdade, o que fazer? Obedecer. Até as crianças conhecem. Obedecer. Obedecer leva a conseguir bênçãos. A obediência gera bênçãos. Muitos chamam Deus de Pai, porém poucos obedecem como filhos. Muitos chamam Deus de Pai, porém poucos obedecem como filhos. Um viver sábio inclui associar verdade com benignidade, sempre associando verdade com benignidade. Deus tem benignidade para conosco, e Deus também, um dos seus atributos é a verdade. E ele passa isso para a geração, ele passa para nós no livro de Provérbios 3 e versículo 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Verdade e benignidade caminhando juntos. Dê prioridade a Deus, Ele nunca te deixa em segundo plano. Que interessante, irmãos. Dê prioridade a Deus, Ele nunca te deixa em segundo plano. Se Ele não nos deixa em segundo plano, nós temos que ter Deus como nosso primeiro, como a nossa prioridade na nossa vida. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo Senhor, no poder do Espírito Santo. Deus tem padrões estabelecidos. Esses padrões estão esclarecidos nas Escrituras. O Espírito Santo pega os padrões divinos, ensinamentos divinos, e passa para os nossos corações quando abrimos nosso entendimento e a nossa alma para ler as Escrituras Sagradas. Estão ali estabelecidos os padrões de Deus pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que revelou aos escritores estas sagradas letras é o mesmo Espírito que as tiram e traz para o nosso coração. Aí nós nos aproximamos de Deus. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. Spurgeon chama de a escola do Senhor. Nós estamos na escola do Senhor. O fato de nunca sermos perfeitos não pode nos impedir de sermos melhores. Novamente, o fato de nunca sermos perfeitos não pode nos impedir de ser melhores. Eu não posso estar na desculpa de que não há
ninguém perfeito e não buscar um padrão melhor. Então, isso não nos impede de sermos melhores. Em Gênesis 17, versículo 1, Deus conversando, a palavra de Deus fala Deus falando com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Abraão, 99 anos, caminhada com Deus em direção à terra prometida. E Deus chega para ele aos 99 anos e diz assim: anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, você tem muito que aprender e aproximar mais ainda. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma exortação para um compromisso pleno. Essa busca da perfeição contínua é uma exortação. A palavra exortar significa animar, incentivar. É uma exortação, um incentivo para ter um compromisso pleno com Deus. Isso nós chamamos a plenitude de Deus em nossas vidas. Isso as Escrituras dizem que é a plenitude de Deus no nosso viver. 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. No 2.1, nós vemos o salmista querendo encontrar os caminhos de Deus. Mas no 2.2, ele já está no caminho, ele quer ter intimidade com esse Deus, dono do caminho. E Davi quer ter intimidade com Deus. Aí o Davi declara, Salmo 25:14: o segredo do Senhor é para os que o temem, e lhes fará saber o seu conserto. Conserto aí é aliança, o pacto. Deus revela a sua aliança, o seu conserto, o seu pacto para aqueles que o temem. Percebe-se claramente que Davi queria ter profunda intimidade com Deus. Ele não só queria estar no caminho de Deus, mas ele queria estar no tempo de Deus, na hora de Deus, no lugar de Deus, no centro da vontade de Deus. Ter uma intimidade com Deus. Orar, até orar de verdade. Às vezes nós formalizamos orações, acostumamos com as orações, com as repetições, mas esse pensamento nos chama a atenção para orar, até orar de verdade, numa comunhão íntima com o Senhor. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só aquele que nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo, tem o Espírito de Deus na sua vida, ele vai buscar a comunhão com Deus, uma comunhão contínua com Deus. Veja que no tópico anterior, o salmista queria encontrar o caminho. Agora ele quer andar no caminho, quer ter intimidade com esse Deus, dono do caminho. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos desfrutam e anseiam por um viver relacionamento mais profundo com o Senhor. Pessoas se conformam, se acomodam e não buscam um relacionamento mais profundo com o Senhor. Mas hoje nós estamos estudando o Salmo 25, esse salmo acróstico, onde o Davi clama por conhecer a vontade do Senhor, saber o que Deus tinha para ele, e ele buscava andar por este caminho. E depois de encontrar o caminho, ele quer andar com profundidade de intimidade com o Senhor nesse mesmo caminho. Com isso, muitos permanecem como crianças, entre aspas, espiritualmente falando, no sentido de não experimentar um crescimento espiritual. Nós fomos chamados para crescermos na presença do Senhor, aproximar mais de Deus, termos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Então, a vida cristã, a progressão do crescimento espiritual.
vamos, no momento que aceitamos Jesus, aprendendo a palavra do Senhor, vamos aproximando mais do Senhor, vamos frequentando, vamos ouvindo e vamos tendo as nossas próprias experiências com o Senhor, à medida que lemos a palavra, à medida que oramos, que ouvimos a voz do Senhor, acontece um crescimento espiritual. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de um sólido mantimento. As Escrituras estão nos chamando a atenção que não continuamos a ser meninos espirituais, ainda no leite, mas nos ensina a buscar o crescimento para alimentarmos de um alimento sólido, um crescimento espiritual. A Bíblia diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é um menino. Então Deus nos convida a crescer espiritualmente. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele proclama: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há uma grande caminhada, uma grande trajetória, e a vida cristã é exatamente buscar conhecer mais o Senhor, que à medida que nós conhecemos o Senhor, nós entendemos a vontade do Senhor, e nós prossigamos em conhecer mais mistérios, nós conhecemos mais da palavra e da presença do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhes ensina. Aqueles que reverenciam a Deus, que temem a Deus, lembrar que temer a Deus não é ter medo de Deus. Ter medo de Deus é quando a pessoa está errada. O que aconteceu no Jardim do Éden, o casal teve medo de Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus, é exaltar a Deus, é buscar os caminhos de Deus, é andar nas veredas, na vontade de Deus. Isto é temer a Deus. Em 1 Coríntios está escrito assim no capítulo 2: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo penetra as profundezas de Deus, e esse Espírito traz essa profundeza, essa verdade para os nossos corações, para aqueles que reverenciam a Deus. Olha que interessante esse pensamento. Se você tem o Espírito Santo, ele te guiará conforme a Bíblia, nunca contra ela. Se você tem o Espírito Santo, e tem, quando aceita Jesus como seu Salvador, ele te guiará conforme a Bíblia e nunca contra ela. O Espírito Santo aplica aos nossos corações a vontade de Deus. O Espírito Santo revelou as palavras e os escritores escreveram nesse livro. Então tudo que o Espírito Santo nos faz sentir está em conformidade com a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda a nunca ser contra a palavra do Senhor, que ele age hoje em nossas vidas e também agiu dentro da palavra do Senhor. O Espírito Santo aplicou as palavras de Deus nesse livro, e o Espírito Santo tira essas palavras e aplica aos nossos corações. Se você tem o Espírito Santo, ele te guiará conforme a Bíblia, nunca contra a Bíblia. A Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ainda no Salmo 25, Deus guia os humildes, aqueles que buscam conhecer os caminhos do Senhor, aqueles que, como Davi, sentia dependente de Deus para que Deus revelasse para ele a sua vontade, o seu querer, os seus caminhos, as suas veredas. E Davi buscava continuamente, porque tinha comunhão com o Senhor.
O Davi que escreve o Salmo 25 é o mesmo Davi do Salmo 23. E veja que ali a comunhão dele com Deus. Que relacionamento íntimo de um filho para com o pai. E este mesmo Deus continua nos ensinando a buscar ter um relacionamento com ele. 2.3. O reconhecimento que Deus é o Salvador. A Bíblia nos ensina a entender que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Salvador porque nos resgata, traz a salvação. E depois passa a ser Senhor da nossa vida, dirigir os nossos passos e nós clamando, continuamente buscando andar nos caminhos do Senhor. Em um ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. Quantos inimigos em redor, quantas dificuldades. E Davi precisava da proteção de Deus. E ele não duvidava em clamar ao Senhor por proteção, porque ele precisava da proteção, assim como nós precisamos pedir a proteção de Deus, porque nós precisamos ser protegidos pelo Senhor. Davi expressa as suas convicções em relação a Deus, afirmando: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataque dos seus inimigos. Veja a dependência de Davi para com Deus. A palavra salvação aqui é entendida como um livramento. Para Davi, vivendo entre inimigos, salvação ali se refere a um livramento, ou seja, sair de uma situação de risco. E a palavra salvação, ela é bem abrangente. Tem a salvação espiritual, salvação de um perigo, salvação de uma enfermidade, de uma situação difícil, de um lugar de risco. A salvação, ela é muito abrangente. No Salmo 25, que nós estamos estudando, versículo 15, a Bíblia diz assim: Pois ele tirará os meus pés da rede. Que confiança no Senhor, não deixar que ele pisasse no laço do passarinheiro. A palavra salvação no grego original significa sozo, é o original radical da palavra, que significa salvos, curados, libertos. Tem o sentido espiritual como o sentido físico, uma proteção, uma guarda, um livramento. Salmo 25, versículo 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Fique atento. As armadilhas do inimigo não se apresentarão a você da seguinte forma: muito prazer, o meu nome é laço, fique parado enquanto eu te prendo. O laço do inimigo, o laço do passarinheiro, não vai avisar que ele é um laço. Por isso o salmista dependia de Deus para tirar os pés dele do laço. E não é isso que o Salmo 91 também fala para nós? Ele te livrará do laço do passarinheiro, e debaixo das tuas penas estarás seguro. Imagina uma avezinha indefesa, frágil, e uma ave estendendo as asas para proteger. Isso que o Salmo 91 também informa-nos, da proteção do Senhor. A salvação é o objetivo da oração, e isso deveria ser compreendido aqui como livramento de todo e qualquer dano, e não somente como salvação da alma, também no sentido material, além da salvação da alma, a salvação também dos perigos, dos riscos. A oração era contínua. Lembra que nós estudamos? A oração contínua é para aquele que tem comunhão com o Senhor. A oração era contínua, porquanto a necessidade era urgente. O poeta orava o dia inteiro e, sem dúvida, todos os dias. Qual a lição espiritual que tiramos daí? A perseverança na oração. A perseverança na oração. E a Bíblia diz para nós perseverarmos em oração. Ore,
Deus vai mostrar o caminho e o que você deve fazer. Tem gente que já conhece o caminho e continua perdido. Jesus é o caminho. Tem gente que está à beira do caminho e não entra para o caminho. Mas hoje, Deus está falando conosco nessa escola bíblica. Tem gente que tem condição de andar pelo caminho porque já conhece o caminho. Concluindo, então pense. Como anda o seu relacionamento com Deus? Qual é o seu nível de intimidade com Ele? Você tem sido amigo de Deus? Como está essa amizade com Deus? Intimidade com Deus é um compromisso pessoal. Essa frequência na intimidade com Deus é um compromisso pessoal. Deus está todos os dias, todos os momentos querendo ter intimidade conosco. E somos nós que devemos medir esse grau de compromisso na busca constante da vontade de Deus, através da oração, da leitura da palavra e da obediência ao Senhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Novamente, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não distraia na estrada. Nós estamos numa caminhada rumo à terra prometida. Não distraia na estrada. Continua no caminho. Sabe por quê? Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem anda no caminho vive na verdade, e esta verdade garante vida. Andar no caminho é andar com Cristo, é andar com a verdade, e quem anda com Cristo tem vida. Assim a palavra de Deus nos orienta que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa manhã. Nós estamos aqui para dar continuidade na lição de número 4, que fala sobre conhecer os caminhos do Senhor. Esta lição que está baseada no Salmo 25, um salmo bastante necessário para a nossa reflexão nesses dias que nós estamos vivendo. Eu gostaria de iniciar e especificamente nós vamos estar meditando agora no tópico de número 3. O tópico de número 3 diz assim: conhecendo os caminhos do Senhor. Aí na sua lição está escrito da seguinte maneira: há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Logo, é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. Eu queria fazer alguns apontamentos já na introdução da nossa lição aqui no tópico 3. O primeiro apontamento que eu gostaria de fazer é que o salmista observa muito bem que hoje existe uma corrida desenfreada, uma corrida ilógica, irracional, atrás de coisas materiais e bens financeiros. E as pessoas com isso têm se esquecido do principal, que é buscar a Deus. Aqui o nosso comentarista está falando de uma realidade de pessoas que na correria da vida se esquecem de buscarem conhecer os caminhos do Senhor, estar perto de Deus. Ainda essa semana eu comentava em um dos nossos estudos que não é pecado o homem ganhar dinheiro. O pecado é quando o dinheiro ganha o homem. É quando o homem passa a viver tão somente em busca das coisas materiais.
É quando ele emprega todos os seus esforços, todas as suas forças, toda a sua disposição em busca de coisas materiais. Alguém já disse que a pessoa mais pobre deste mundo, sem dúvida nenhuma, é aquela que não tem nada mais além de dinheiro. Pessoas que buscam apenas benefícios materiais. Quando nós pensamos nisso, eu me lembro do texto que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele vai dizer assim: se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é pecado você estudar, não é pecado você conquistar coisas nessa vida, não é pecado você crescer e ser próspero financeiramente. O problema é quando você só é próspero apenas no âmbito financeiro. A prosperidade que Deus tem para mim, tem para você, a prosperidade bíblica, é uma prosperidade que envolve todos os aspectos da nossa vida e não apenas o aspecto financeiro, o aspecto material. Aqui o nosso comentarista diz algo muito importante que eu preciso que você atente para isso. Ele está dizendo que essa vida materialista, essa vida baseada apenas nas coisas aqui da terra, ela possui algumas consequências. Pessoas que vivem assim acabam tendo como consequência para as suas vidas imaturidade espiritual. São pessoas imaturas, são pessoas que vivem muitas vezes nas igrejas, mas ainda não alcançaram um padrão de conhecimento bíblico ou de aproximação com Deus, de intimidade com Cristo, como já deveriam ter alcançadas. São meninos da fé, são pessoas sem raiz, são pessoas sem identidade cristã. É o que ele fala para nós aqui na nossa introdução. A consequência de viver uma vida puramente baseada nas coisas da terra. Eu me lembro disto que Paulo falou: se nós esperarmos em Cristo. Ele disse em 1 Coríntios capítulo 15, se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando o nosso comentarista assevera essas pontuações, ele faz questão de nos dizer também o seguinte, que é fundamental, é primordial, é vital que nós conheçamos os caminhos do Senhor. E aqui ele vai falar sobre 3 caminhos: o caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. 3 caminhos que apontam para Cristo como sendo o único caminho capaz de nos conduzir a Deus. O primeiro caminho está no 3.1, que é o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. O texto que você tem como referência aí na sua lição, Jeremias capítulo 7, versículo 23, ele diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aqui o nosso comentarista continua dizendo o seguinte: conhecer sem obedecer é inócuo, ou seja, é sem sentido, é incoerente, é algo que não faz sentido você conhecer a palavra de Deus e deixar de obedecer a palavra de Deus. Mas ele também nos fala que na própria Bíblia existem pessoas que conheceram o caminho, mas deixaram de seguir o caminho. A Bíblia está repleta desses exemplos, de pessoas que tinham conhecimento do caminho que Deus queria que elas seguissem, mas preferiram seguir o seu próprio instinto, sua própria cartilha, a sua própria vontade. A palavra de Deus vai nos falar, e aqui no nosso texto, na nossa lição, nós temos como exemplo o próprio Israel, a nação que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para representá-lo no Antigo Testamento. Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos,
eles perderam o lugar da adoração, eles tiveram um templo totalmente destruído, eles saíram da sua nação chorando, deixaram muita coisa para trás, tiveram suas famílias destruídas, e tudo isto porque eles sacrificavam animais, mas os seus corações não eram convertidos. Eles sacrificavam no altar de Deus, mas o coração deles não era um altar para Deus. Eles conheciam o templo, mas não tinham conhecimento do Deus do templo. Esta é uma verdade que deve nos ensinar muita coisa a respeito dos dias atuais. Eles andavam conforme os seus próprios preceitos, não segundo os caminhos do Senhor, mas segundo os caminhos que eles mesmos planejaram. E Deus já havia avisado a eles através dos seus santos profetas. Vale lembrar a você de Isaías capítulo 30 e versículo 21, quando a palavra de Deus vai nos falar assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Nos tempos atuais não é diferente. Na verdade, o nosso comentarista, ele vai nos falar sobre isso, que nos tempos atuais, nos dias em que nós estamos vivendo, não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Por mais que você seja alguém que frequente a igreja há muitos anos, por mais que você ande com a Bíblia, por mais que você saiba cantar muitos louvores, e por mais que você até aprenda alguns cacuetes de crente, se dentro de você ainda tem um coração de pedra e não pulsa um coração de carne, você ainda não nasceu de novo. 3.1 O caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Em Jeremias 7, versículo 23, você tem essa referência aí na sua lição, diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Conhecer sem obedecer é inócuo, como diz o nosso comentarista, ou seja, é algo sem sentido. Você conhecer e você não praticar é algo incoerente. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheceram o caminho a seguir, mas foram desobedientes ao caminho que Deus propôs. Preferiram seguir a sua própria cartilha, preferiram seguir os seus próprios instintos. Quantas pessoas você conhece que hoje estão com as suas vidas destruídas porque preferiram seguir as suas vontades, os seus próprios caminhos e não a palavra do Senhor? Deus nos oferece pela Bíblia, pela palavra dele, um caminho certo para nós seguirmos. Mas este caminho precisa ser o caminho da obediência. Aqui na nossa lição, o nosso comentarista, ele vai nos mostrar que Israel é um exemplo de um povo que sofreu muito e sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, saíram da sua terra chorando, muitos deles foram exterminados, eles perderam o lugar da adoração, eles tiveram o templo destruído, e tudo isso porque eles sacrificavam animais, mas os seus corações não eram corações convertidos. Eles colocavam animais no altar de Deus, mas os seus corações não eram altar para Deus. Eles iam ao templo, e isso tem muito a nos ensinar neste momento, porém não tinham intimidade com o Deus do templo. Eles andavam segundo os seus próprios preceitos, segundo os seus próprios caminhos, segundo as suas próprias vontades. E isso me faz lembrar de Isaías capítulo 30, versículo 21, quando Deus estava levantando os seus profetas para orientar este povo a retornarem
em sua insensatez. Isaías 30, versículo 21, a Bíblia diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Aqui o nosso comentarista vai dizer o seguinte, que nos dias atuais, ou nos tempos atuais, não é diferente. Há muitos simpatizantes do Evangelho, há muitos frequentadores de igreja, mas que não possuem um coração convertido, seguem suas próprias regras. Aliás, hoje falar de regra é um negócio muito complicado. As pessoas não estão dispostas a obedecer. As pessoas não estão dispostas a se submeterem a autoridades, a ordenanças. Querem seguir os seus próprios caminhos. Mas Paulo nos mostra que nós devemos ser renovados na nossa mente. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu nunca vi na Bíblia, preste atenção, nunca vi na Bíblia e também nunca vi na história alguém ser abençoado não sendo obediente. Eu nunca vi um desobediente prosperando em seu caminho. E quando eu falo de prosperidade, eu falo no sentido bíblico, porque a prosperidade bíblica não é uma prosperidade apenas financeira. A prosperidade bíblica envolve todos os aspectos da vida do homem. E eu nunca vi alguém prosperar deixando de ser obediente. A palavra diz que nós devemos obedecer os nossos pastores, devemos obedecer a nossa liderança. O filho deve obedecer ao pai, deve obedecer à sua mãe, devemos obedecer às autoridades constituídas, devemos obedecer acima de tudo a Deus. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas pessoas vivem sacrificando porque resistem em obedecer. Mas Paulo vai dizer também aqui em Romanos, no capítulo 12 mesmo, no versículo 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um texto que fala muito sobre obediência e me chama a atenção, está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27, quando Jesus vai nos falar sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz que caíram as chuvas, transbordaram os rios, o vento deu com ímpeto contra a casa, mas ela resistiu. E por que resistiu? Porque aquele homem edificou aquela casa sobre a rocha. E ele diz que quem ouve as palavras dele e as pratica ou as obedece é semelhante a este homem sensato que edifica a casa sobre a rocha. Em contrapartida, ele fala de um homem que edificou a casa sobre a areia. A casa estava construída, estava tudo muito bonito, tudo muito lindo. Mas quando caíram as chuvas, transbordaram os rios e o vento deu com ímpeto contra aquela casa, ela não pôde resistir. Isso nos mostra que apesar de um desobediente prosperar durante um certo momento de sua vida, não significa que o seu caminho será um caminho bom e será uma vida com um final de vitória, porque, na verdade, Deus nos chamou para que nós possamos obedecer. Volto a dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero ler para você também o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24, diz assim: e seres cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Nós precisamos entender que sem obediência nós não vamos a lugar nenhum. Vamos nos recordar que o que fez a humanidade estar no presente estado em que ela se encontra foi exatamente a desobediência dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Portanto, comece a trilhar este caminho se você está fora dele, o caminho da obediência. Eu quero ainda, nesse momento, falar com você sobre o 3.2, o caminho da graça. Com frequência, o salmista menciona no Salmo 25 aspectos da graça de Deus. O versículo 6 fala sobre a graça, versículo 7, versículo 8, versículo 10, versículo 16, versículo 18 e o versículo 22. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor. Versículo 10. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. É interessante o que nós temos aqui no 3.2. Aqui nós podemos perceber que quem foi alcançado pela graça, foi transformado pela graça, age com graça. Nós podemos mais uma vez refletir que os nossos atos demonstram quem nós somos. Jesus disse sobre isto quando ele falou que pelo fruto conhecereis a árvore. Se a árvore der fruto bom, é porque ela é boa. Se der fruto mau, é porque é má. Então as nossas atitudes demonstram se nós fomos verdadeiramente transformados pela graça ou não. Reflita comigo nesta manhã. Você tem tido atitudes de graça? Você tem tido atitudes de amor? Você tem tido atitudes que dizem respeito às atitudes que Jesus teria? Na verdade, trilhar o caminho da graça é trilhar o caminho que Jesus trilharia. É nós nos perguntarmos muitas vezes nas nossas ações, nos nossos pensamentos, se Jesus faria o que nós estamos fazendo, porque ele agiu com graça, perdoou com a graça, ele amou com graça em todas as suas atitudes, na cura, na libertação dos oprimidos, havia uma profunda dose de graça. E é importante dizer a você que essa graça nos alcançou de maneira inexplicável. Tudo o que nós temos, e ainda essa semana eu falava sobre isso, tudo o que nós temos é dado pela graça. O perdão de Deus veio pela graça. Os dons que Deus nos deu veio pela graça. A salvação de Deus é pela graça. Deus não cobrou nada de nós para escrever o nosso nome no livro da vida. E se Deus fez assim conosco, nós precisamos também agir com graça para com o nosso semelhante. Nós temos aí na lição uma referência de Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz que tudo aquilo que nós recebemos de graça, também devemos dar de graça, sem cobrar nada. Hoje nós vivemos um tempo de relações utilitaristas, onde as pessoas só fazem para o outro se forem receber algo em troca. Aqui mesmo na lição, nós temos um forte exemplo de alguém que foi transformado pela graça. Isso mesmo. Este exemplo é o próprio Davi, que escreveu este Salmo de número 25. Davi, ele se assenta no trono e ele agora é rei. E diz a palavra de Deus que ele vai buscar dentre os parentes de Saul, ele vai buscar dentre os descendentes de Saul, o rei que o antecedeu, alguém para que ele pudesse lhe fazer bem. Note que naquela época era costume dos reis, quando eles começavam o seu reinado, buscar a parentela ou buscar as pessoas que compunham os familiares do rei que o antecedeu para exterminar com essas pessoas, para que não houvesse ninguém mais com condições de ascender ao trono ou de reivindicar o trono. Mas Davi não está buscando esse descendente de Saul para o exterminar. Davi busca ele para agir com ele com graça. Davi busca ele para agir com ele com misericórdia. E Davi busca ele para lhe fazer beneficência.
Essa palavra Hesed, esse termo Hesed no hebraico, significa benignidade, misericórdia, bondade, manifestações de graça. Que essa palavra Hesed esteja presente em nossas vidas. Que as nossas atitudes sejam atitudes de bondade, de misericórdia, de amor, sejam atitudes que revelam a graça de Deus que nos alcançou. Isto nos aponta para o tópico seguinte, o tópico 3.3, o caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. É interessante nós meditarmos sobre essa expressão sinceridade e retidão. Sinceridade. No mundo antigo, nas feiras artesanais, os homens que vendiam estátuas, imagens, esculturas, quando eles percebiam que aquela estátua tinha uma trinca, tinha algum defeito, ele pegava cera e ele então passava cera naquela imagem. E quando ele passava cera naquela imagem, a cera tinha a capacidade de maquiar o defeito, tirar aparentemente, superficialmente, o defeito que aquela imagem tinha. E então ele vendia aquela imagem e o comprador levava para casa achando que estava sem defeito, mas a cera tinha, de certa forma, apagado o defeito. Por isso se tornou costume naquele tempo, quando alguém ia ao mercado ou a uma feira, perguntar para o vendedor: esta imagem está sem cera? Ou seja, ela é sincera? A palavra sincero vem de sem cera, sem maquiagem, sem defeitos escondidos. Ou seja, quem não é sincero, quem vive cheio de cera, vive com o objetivo de enganar as pessoas, vive com o objetivo de ser falso com as pessoas. Quando o nosso comentarista propõe para nós o caminho da perfeição, ele está propondo um caminho de sinceridade, um caminho sem cera, sem maquiagem, um caminho que não tem o objetivo de enganar as pessoas que estão ao nosso redor. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. É o que o nosso comentarista está dizendo aqui. Esses termos, sinceridade, pureza, não falsificado, genuíno, são termos que devem caracterizar a nossa vida como discípulos de Cristo. A palavra discípulo é o mesmo que aprendiz. Eu volto a dizer que todas as nossas atitudes devem ser baseadas naquilo que Jesus faria. Nós somos aprendizes dele. Lembremos que Paulo, ele disse certa feita: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: me imitem imitando a Cristo. Nós só somos imitadores de Paulo porque Paulo estava imitando a Cristo. Somos aprendizes de Cristo. E é interessante que o que Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Note que Paulo está dizendo o seguinte: eu falo de Deus e Deus está presente enquanto eu falo dele. Se eu minto, ele pode me desmentir, porque ele está presente enquanto eu falo dele. Assim deve ser todo servo de Cristo. Viver uma vida transparente, viver uma vida de verdade, viver uma vida sem maquiagem, viver uma vida em busca da perfeição. Isto é estar no caminho da perfeição. Eu me lembro de quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E ele sabe que neste caminho que ele está trilhando, nessa corrida,
ele está, com certeza, disposto a alcançar o que Jesus preparou para ele, que é a perfeição. Aqui mesmo na nossa lição, o salmista ainda vai dizer assim: é evidente que se trata de um tremendo desafio. E eu concordo. Considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, pela hipocrisia, pela corrupção, pela desonestidade, contudo, somos chamados para sermos diferentes e fazer a diferença. Eu pergunto a você, você sabe aonde o lírio dá aquela florzinha mais branquinha, mais viçosa, mais atraente? É exatamente no meio da lama. É no meio da lama que o lírio fica bonito, viçoso. Então nós, eu e você, devemos neste mundo, como sal da terra, como luz do mundo, devemos florescer e devemos fazer a diferença. Veja o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 e versículo de número 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Outras versões vão dizer, resplandeceis como luzeiro. Filipenses capítulo 2, versículo 15. O próprio Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Concluindo, trata-se do sentido moral, completo, íntegro. William Barclay escreveu o seguinte: um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e enviou ao mundo. Nascemos de novo, temos a palavra de Deus e nós somos templo do Espírito Santo. Todas essas verdades apontam para um objetivo. A partir do momento que eu e você trilhamos o caminho da obediência, trilhamos o caminho da graça e também andamos no caminho da perfeição, a nossa vida deve ser uma vida frutífera, deve ser uma vida com propósito. Todos os nossos dias nós devemos alcançar o objetivo de glorificar a Deus e beneficiarmos aqueles que estão ao nosso redor. Como eu disse, isto é viver uma vida com propósito. Eu entendo que a partir de Cristo, todas as nossas ações devem ter um sentido e devem apontar para um alvo. É aquilo que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2 e versículo de número 9. Ele diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para que você anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós precisamos entender que nós não podemos viver uma vida sem propósito. E para que a nossa vida seja uma vida que tenha propósito, nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. Esses caminhos, que é o caminho da obediência, da graça e da perfeição, aponta-nos para o único caminho, que se chama Cristo. E este caminho é o único caminho que pode nos levar a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo possa proteger você e a sua casa. Eu termino citando o Salmo 91 e versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Prossiga aprendendo, prossiga crescendo na graça e no conhecimento. Deus te abençoe em Cristo Jesus.